Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Liderança na Prática. Aqui eu falo sobre liderança. Eu sou o Sérgio Oias, eu sou especialista em liderança. E eu aproveito para falar sobre os conceitos de liderança e como esses conceitos te ajudam a atingir objetivos, a conquistar resultados, a crescer profissionalmente, a parar de perder oportunidades. Tudo isso acontece quando você desenvolve as competências de um líder. Bom, minha proposta é falar em torno de 30 minutos, mais ou menos, trazendo conteúdo de liderança, e o tema hoje é como me transformo em líder. Repetindo, o tema de hoje é como me transformo em líder. Bom, gente, nós estamos transmitindo aqui essa live direto pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube. Esse material fica um tempo depois lá gravado e você pode acessar ou indicar para alguém. Durante a live eu não respondo perguntas, mas as pessoas costumam deixar comentários e perguntas depois, lá no Instagram, ou no YouTube, ou no Facebook, em um dos 3 canais, você pode deixar as suas perguntas e a gente responde, tá? Bom, vamos lá. Eu tenho um roteiro aqui que eu preparei. Então, repetindo, hoje eu vou falar sobre o tema como me transformo em líder. Eu vou mostrar as competências que precisam ser desenvolvidas, tá? Eu não vou detalhar as competências, mas eu vou listá-las. Dar uma breve explicação de cada uma. A gente não tem carga horária aqui, em 30, 40 minutos, eu não consigo detalhar cada uma das competências e como que você vai adquiri-las. Mas eu consigo te mostrar, listá-las para você depois correr atrás. Ok? Bom, seguindo aqui no meu roteiro. Eu costumo dizer que ao listar as competências de um líder, é como se eu estivesse te mostrando o caminho das pedras, a maneira com que você vai atingir este objetivo, que é tornar-se um líder. Eu separei alguns nomes aqui para que vocês talvez se reconheçam nesses nomes. Pessoas que são líderes natos, conhecidos. Desculpa, gente. Então vamos lá. Um exemplo que a gente tem de liderança no Brasil é Bernardinho do vôlei. Sim, é inegável a liderança que o Bernardinho tem, né? Ele tem um livro, inclusive, sobre liderança, ele dá palestras sobre liderança. Sob o comando dele, a seleção brasileira de vôlei, tanto masculina quanto feminina, foi multicampeã. E ele tem aquele jeito dele enérgico que você vê na televisão, que é no momento do jogo, que ele é tenso, ele grita, ele parece raivoso. Mas não. Quem acompanhou o trabalho dele, quem conhece o trabalho dele, nos bastidores ele é bem tranquilo. Ele tem um estilo assim bem democrático de liderança. Ele parece um líder autocrático lá no jogo, que ele fica bem nervoso, né? Mas não, ele tem um estilo bem democrático. E é um grande exemplo de liderança, um exemplo a ser seguido. Um outro exemplo aqui bem interessante, gente, é a Luísa Trajano. A dona do Magazine Luiza. A Luísa Trajano é hoje, acho que a mulher mais influente que nós temos no país, também a mais bem-sucedida, inclusive financeiramente, e é inegável a liderança dela. É uma mulher que se posiciona, que não tem medo de falar o que pensa, não tem medo de falar o que acha correto, não tem medo de chamar a atenção, de dar feedback, de reorientar. É um bom exemplo de liderança a ser seguido. Tem um exemplo mais antigo, que não sei se vocês conhecem, é o Amador Aguiar. Amador Aguiar, ele foi o primeiro presidente do Banco Bradesco.
Aliás, muita gente confunde, achava que ele era o dono do Bradesco. E eu gosto de citá-lo como exemplo, porque assim, ele não foi o dono do Bradesco. Ele foi um funcionário que começou ali, tem um nome certo, quem trabalhava em banco, não é office, é contínuo. Ele trabalhava como contínuo, que é como se fosse um office boy de banco. E ele começou garoto a trabalhar no Bradesco. Cresceu, virou o presidente do Bradesco e ele transformou o Bradesco, que era a Casa Brasileira de Descontos, ele transformou no maior banco brasileiro que nós temos. O maior banco privado brasileiro, que é o Bradesco. E ele é confundido como se ele fosse dono. Mas não, ele é prata da casa. Ele é uma pessoa que desenvolveu a habilidade de liderança, botou em prática e conquistou todos os objetivos dele e da sua equipe. Então é um grande exemplo a ser seguido. Eu sempre puxo nas minhas lives algum exemplo mais próximo, ou de amigo, ou da família. Então, nesse estilo aí de Amador Aguiar, eu tenho meu ex-cunhado, que é o Fábio Luchetti. Ele foi presidente da Porto Seguro. Começou como office boy lá, depois de 20 e tantos anos, virou presidente. Eu até acho que é o primeiro e único emprego que ele teve. Eu não lembro disso, da gente ter falado se foi o primeiro emprego. Mas ele entrou como office boy, como garoto, e foi crescendo dentro da companhia, estudou, se desenvolveu, virou um grande líder e ficou durante muitos anos na presidência da Porto Seguro. Então esse é um exemplo muito próximo que eu tenho de alguém que atingiu grandes objetivos desenvolvendo as habilidades de líder. Bom, sempre tem objeção, né, gente? Tem pessoas que vão dizer assim, mas é muito difícil ser líder. Ser chefe é mais fácil. E essas pessoas têm razão. Ser chefe é mais fácil. O chefe não tem que ter tanta ética, tanta responsabilidade. O chefe manda lá fazer e se não fizer direito, bota a culpa no funcionário. É mais fácil, né, ser chefe? O chefe é aquele cara que fala assim, vai. O líder fala, vamos. Entendeu a diferença? O chefe manda, o líder comanda. Esse co é um prefixo de união. Cooperar, coordenar, comandar, é mandar junto. Isso é o que o líder faz. E o chefe só manda. A minha dica para você, a grande oportunidade de você que está aqui ouvindo esse tema, é assim, não seja um chefe. Não vá pelo caminho fácil. Tem um dado bem importante, é de muitos anos, eu não acredito que mudou muito não, tá? E eu peguei do Sebrae esse dado. É que 40% das pessoas que pedem demissão das empresas, esses 40% são divididos em vários motivos. A pessoa precisa de dinheiro, então ela pede demissão para receber umas férias adiantadas, um 13º, arrumou um emprego melhor, mudou de endereço, mudou de cidade, tem problema de saúde. Existem vários motivos que levam a pessoa a pedir demissão do seu emprego. Mas juntando todos, dá 40%. Só 40%. 60% das pessoas que pedem demissão não pedem demissão da empresa. Elas pedem demissão do chefe. Olha o poder destrutivo que um chefe tem. Ele tem o poder de fazer com que 60% das demissões sejam por culpa dele. E essas demissões geram um transtorno e um custo para a empresa que, se a alta cúpula não perceber e não resolver logo, mandar o chefe se transformar em líder ou trocar por um líder,
os prejuízos vão se acumulando. Pior ainda quando a alta cúpula é chefe, né? E não é líder. Bom, quando a alta cúpula é chefe, é uma questão de tempo para essa empresa afundar. Então, eu sugiro para você, não escolha o caminho da chefia. Escolha o caminho da liderança. E aí o tema de hoje é: como me transformo em um líder? Bom, eu disse no começo da live que eu ia dizer para você as competências que você precisa desenvolver para se tornar um líder. Eu já falei isso em outras lives, que faz bastante tempo, então é um assunto que precisa ser recorrente. Se você já ouviu, vai ouvir de novo e vai gravar. E se você não ouviu, eu estou repetindo nessa live, você vai ter a oportunidade de ouvir agora. Então vamos lá. São 5 competências que você precisa desenvolver para se transformar em um líder: percepção, feedback, comunicação, motivação e delegação. Vou repetir. 5 competências que você precisa desenvolver para se transformar em líder: percepção, feedback, comunicação, motivação e delegação. Vou falar um pouco de cada uma delas. Hoje, o exemplo que eu vou dar de percepção é o seguinte: as pessoas percebem você de que maneira? Sabe que tem 3 de você, né? Tem o você, que é o que você acha que você é, tem o você, que é o você mesmo, e tem o você que as pessoas percebem. Por incrível que pareça, o você mais importante é o que as pessoas percebem. Porque você depende das pessoas. Você depende das pessoas para ter um relacionamento amoroso. Você depende das pessoas para ter um bom emprego, para ter uma promoção. Você depende das pessoas para acreditarem em você, para confiarem em você. Você depende da percepção das pessoas. Então muita gente acha, não, o que interessa é o que eu sou mesmo. Ou o que interessa é o que eu penso de mim. O que pensam de mim não tem valor. Cuidado. Isso é uma falácia perigosa. O que pensam a seu respeito, o que percebem de você, influencia diretamente os seus resultados. Bom, mas o que eu quero falar de percepção é o seguinte. Veja que percepção tem a ver... Bom, e nesse momento, gente, está passando alguma viatura aqui, ó, ou é ambulância, ou é bombeiro. Captaram o áudio aí? Pois é. Mas não vai atrapalhar o nosso conteúdo, não. Então, vamos lá. A percepção, ela é através de sensações que vocês captaram. E vocês captam essas sensações através dos 5 sentidos. As sensações que você capta no meio ambiente, ou no ambiente, ou no universo, ou no seu local, no seu círculo de convivência, das pessoas, você capta essas sensações através dos 5 sentidos. Visão, paladar, tato, olfato e audição. Ok. Através dessas sensações que você capta, o cérebro interpreta e transforma em percepção. Essa percepção vai trazendo para você conhecimento. Vai trazendo para você experiências. E agora eu vou falar de um tema bem interessante. Eu vou falar sobre preconceito, que a percepção tem a ver. Então presta atenção. Talvez você nunca tenha ouvido alguém falar sobre preconceito desta maneira. Se você não me segue no Instagram, talvez você não tenha ouvido ninguém mesmo falar dessa maneira. Olha só. É certo eu dizer, eu vou fazer algumas afirmações e você aí do outro lado vai concordando ou discordando, mas vai acompanhando o raciocínio. É certo eu dizer
que você, mesmo antes de assistir aqui esse conteúdo, antes de assistir essa live, antes de me conhecer, antes de ouvir eu falando desta maneira, você já tinha alguma experiência de vida e algum conhecimento? É certo, né? Você não está adquirindo toda a sua experiência e todo o seu conhecimento agora, nesse momento. Não, você já tem bastante experiência de vida. Não interessa qual é a sua idade, você já tem bastante experiência de vida e você já tem bastante conhecimento. Então está correta a minha afirmação, ok? Vamos lá. É certo eu dizer que essa experiência de vida que você tem, esse conhecimento que você já adquiriu, ele fez você elaborar os seus valores. O que você acha certo, o que você acha errado. Ele fez você desenvolver os seus conceitos, os seus próprios conceitos. Claro que alguns você viu de alguém e gostou e copiou. O que é positivo a gente tem que copiar mesmo. O negativo não. Mas o positivo a gente tem que copiar e praticar para fazer igual, né? Então, concorda que você, a essa altura da sua vida, você já tem alguns valores definidos, alguns conceitos definidos, antes mesmo de chegar aqui nessa live, não é isso? Tá, eu espero que eu esteja contribuindo com mais conceitos, eu espero que eu esteja contribuindo com mais conhecimento neste momento para você. Mas você já tinha algum conhecimento, você já tinha alguns conceitos. Você já tem. Ok. É certo eu dizer que esses conceitos que você já tinha, eles eram conceitos que já existiam antes de você começar a ouvir esse conteúdo que eu estou passando, certo? Então vamos lá. Continuando, desenvolvendo o raciocínio. Se eram conceitos que já existiam, então é certo eu dizer que eles são conceitos pré-existentes. E se eles são conceitos que já existiam e são conceitos pré-existentes, eles são pré-conceitos. Então eles são preconceitos. Então você é uma pessoa preconceituosa? Nega agora. Nega? Não, Sérgio. Preconceito não é o mesmo que preconceito. É? Vai no Aurélio. Vai lá no dicionário para ver. A língua portuguesa é muito clara. Ela é difícil, mas ela tem muitos vocábulos. Ela é uma língua bem complexa. E ela explica muito bem. Uma palavra dá toda a explicação. Preconceito é um pré-conceito, um conceito pré-existente. Agora fala que você não é preconceituoso. Então, gente, só para terminar esse assunto, olha como a percepção da gente é. Eu dou sempre o exemplo do gordinho, porque eu sou gordinho, então eu dou o exemplo do gordinho. Talvez, se você encontrar comigo, me ver pessoalmente, e você estiver comendo alguma coisa, você pega o que você está comendo e você esconde. Está comendo um doce, um chocolate, uma barrinha de cereal, você pega e esconde. Porque você me viu. Porque você tem preconceito com gordinhos. Porque na época da escola, tinha lá um gordinho que roubava a sua merenda. Isso é uma experiência de vida que você teve. Não tem como apagar da sua mente. É uma experiência de vida. E você acabou desenvolvendo esse conceito. Gordinhos roubam a nossa comida. E quando você vê um gordinho, você esconde a comida. Vai um gordinho na sua casa, você corre esconder a bomboniere. Entendeu o conceito que eu estou dizendo? Agora, nossa, Sérgio, então eu sou preconceituoso, sou preconceituosa? É. E como dizem no Big Brother, tudo bem, tá tudo bem. Como tá tudo bem, Sérgio? Não é proibido ser preconceituoso? Não. E é por isso que talvez você nunca escutou alguém explicar desta maneira. Não é proibido você ser preconceituoso. Aliás, é impossível você não ter algum preconceito. Porque o preconceito é um pré-conceito, ele é pré-estabelecido, pré-existente, baseado em alguma experiência de vida que você teve. Não dá para apagar da sua memória. Agora,
o politicamente correto, o inteligente, é não deixar o seu preconceito influenciar os seus atos. Não deixar o preconceito influenciar as suas atitudes. É isso. Não dá para você não pensar preconceituosamente. Vamos lá, vamos dar um exemplo. Em algum momento na sua vida, uma gangue de, não sei, vou falar qualquer um, gente, tá? Vou escolher aqui. Passaram lá 6 coreanos na minha empresa ou na minha casa e roubaram tudo lá em casa. Eram ladrões coreanos. Nem era, mas você achou que era. Nem era. Não tem comprovação. Mas você fica com isso na cabeça. Os coreanos me roubaram, os coreanos me roubaram. Ok. O dia que você vê 6 coreanos vindo na sua direção, não tem como fugir do pensamento. Você vai lembrar, você vai puxar pela memória. E o preconceito vem. Agora, você precisa ser inteligente, adulto, politicamente correto, lutar contra o seu preconceito e não sair nem xingando, nem matando e nem sair correndo dos coreanos. Ou do que você achou que eram coreanos. Entendeu aí a questão do preconceito? Você precisa ter uma percepção correta das coisas. Estou tendo um pensamento preconceituoso, ok. Não vou deixar nenhuma atitude minha ser influenciada por este pensamento preconceituoso. Então, por favor, quando você me vê, não esconda a barra de chocolate. Ok? E veja, gente, percepção desenvolvida é somente uma das competências que o líder precisa desenvolver. Porque o líder não pode, por exemplo, ter preconceito com a equipe. Então você foi contratado, chegou numa empresa, você vai liderar uma equipe, e aí você vai ali, a primeira coisa que você vê é um gordinho na equipe. Quem é que você não vai convidar para almoçar com você? O gordinho. Não, não pode. Entendeu? Veio o pensamento preconceituoso, a sua inteligência não deixa nenhuma atitude sua ser influenciada pelo preconceito. Então, essa é a primeira competência que um líder precisa desenvolver, mas é uma das mais importantes. Por quê? Primeiro que você precisa entender que as pessoas percebem você de alguma maneira. E você precisa começar a entender isso. A segunda competência é feedback. Então, uma maneira de você perceber como as pessoas te percebem é pedir feedback para as pessoas. Peça feedback para a equipe. Peça feedback para os amigos, para a esposa, para o marido. Peça feedback. Isso fará com que você entenda a percepção que estão tendo de você. Ok? E você desenvolvendo a sua percepção, você passa a perceber a sua equipe de uma maneira melhor. Nas minhas aulas de liderança, eu falo um pouco sobre PNL, né? Programação Neurolinguística. E eu mostro um pouco de como você pode analisar e perceber melhor cada membro da sua equipe, cada pessoa à sua volta, analisar os seus superiores. É uma maneira de você desenvolver melhor a sua percepção. E com isso, você consegue melhores resultados. Bom, falei então hoje aqui sobre percepção, tá? E lembrando que essa é a primeira das 5 competências que você precisa desenvolver para se transformar em líder. Se transformar, sim. Não. Líder não é só quem nasce com o dom, não. Líder é quem se desenvolve líder. Mas não tem gente que nasce com o dom? Tem, mas se não desenvolver, não vira líder. E quem não nasce com o dom?
Da mesma forma, se desenvolver, vira líder. Sérgio, como que eu começo? Comece estudando liderança. É a melhor coisa que você pode fazer. É um bom caminho. Mas existem outros caminhos? Com certeza existem outros caminhos. Eu conheço esse. E é sobre esse que eu falo. O caminho que eu indico, a trajetória que eu indico, é através da liderança. Pelo menos foi assim que eu desenvolvi a minha capacidade profissional, a minha capacidade pessoal, e é assim que eu conquistei os objetivos que eu fui traçando e assim que eu fui adquirindo os meus resultados na minha vida. Ok? Bom, gente, o que eu tinha para falar hoje era isso. Espero que eu tenha, pelo menos, despertado interesse em você em se tornar um líder. Ok? Então tá bom. Muito boa noite e até uma próxima.